Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo ao nosso Deus por esse nosso encontro. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja esta que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E como sempre, amados de Deus, faço esse convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Você é o meu convidado. Importante, como sempre, amado, você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você tome nota de tudo que será dito, para que você possa uma vez mais meditar. Peço que você anote o título da mensagem, que tem por nome O Efeito das Provações e das Tribulações. Peço também que você abra na primeira evidência desta mensagem, abrindo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2. E assim diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Já de imediato, no verso 2, aqui diz que você tem que ter motivo de alegria nas provações, nas tribulações. E isso, para a nossa natureza humana, é um desafio, é uma provação. Você está feliz, alegre, no momento em que estão surgindo tribulações. A tendência da natureza humana é murmurar, é questionar, mas o Evangelho diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até nos momentos, amados, de tribulação, temos que aprender que nos momentos de dificuldades que surgem, de provações que surgem, Deus trará também abundância. Deus trará as respostas das nossas petições. E é nesse momento em que, em vez de você murmurar, pelo contrário, se alegrar, a sua fé está sendo provada. E certamente, quando você é alguém que não murmura, que não fica a todo momento narrando a dificuldade, a dor, a luta, mas pelo contrário, perseverando, a sua fé está sendo confirmada. E com isso, a perseverança continua firme nas suas orações, nas suas petições, o orar sem cessar, como diz o Evangelho. No verso 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, aqui já entendemos, nessa leitura de Tiago, que nos momentos de provações você tem que se alegrar, de tribulações você tem que se alegrar, porque é isso a confirmação da fé. E normalmente quem questiona a soberania de Deus, quem murmura, os olhos dela estão ligados ao problema, à dificuldade, à porta fechada, a resposta que não vem, a demora. Tudo isso é um coração impaciente,
Uma pessoa que não está na fé. Mas quem está na fé, ela está com objetivo. A mente dela está focada naquilo que ela almeja, naquilo que ela deseja e que só Deus pode trazer. E sendo assim, uma mente focada, ela não olha para os ventos e para as dificuldades. A fé exige da gente, amados de Deus, a perseverança, como também a paciência para esperar o milagre, o que almejamos. E isso é uma provação para a nossa carne. Não podemos dizer que somos pessoas de fé se não vivermos a perseverança e a paciência e até no momento crer contra a esperança. Aquele que ora e bate na porta por algo diante de Deus tem que perseverar e ter paciência. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 38 e vamos a mais essa leitura. Hebreus, capítulo 10, verso 38. Todos nós somos provados, quer pastor, quer membro, todo o corpo de Cristo é provado. Passa por provações, passa por tribulações. Hebreus, capítulo 10, verso 38. E assim diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Esse retroceder podemos caracterizar como pessoas que esmurecem nas orações, pessoas com falta de paciência para aguardar o milagre, pessoas com falta de esperança, pessoas que se apegam ao que está vendo. E até comenta sobre o que está vendo, a dificuldade que está se apresentando. Isso em todos os cenários. Na família, na saúde. Em especial quando, em vez de estar melhorando, a saúde está piorando. Tem muitas pessoas que se apegam ao que ela está vendo. A família, que está toda desunida, as debilidades dos familiares, os vícios, as suas fraquezas. Tem pessoas que se apegam ao que ela está vendo. Ou seja, essa pessoa não tem jeito. Vai morrer na bebida, vai morrer nas drogas, não tem jeito. Ou seja, você está falando. Você está declarando palavras malditas em vez de bênção. É como diz Deus: abençoai e não amaldiçoeis. Então, quando a gente abre a boca e diz: puxa, essa situação em vez de melhorar está piorando, você está confessando, você está declarando. Essa pessoa continua na avareza, na incredulidade. Você está declarando, você está falando. E as palavras, ela tem poder. É como o povo disse a Jairo: não incomodes o mestre, a criança já está morta. Jesus não acudiu para essas palavras e disse para Jairo: crê somente. Isso é fé. As nossas palavras não podem ser de conformidade com o que estamos ouvindo ou vendo, mas por fé, por aquilo que cremos, por aquilo que acreditando, tendo esperança e vivermos confessando um novo cenário nos momentos de provações. Isso é loucura para a carne, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. E nesses momentos de tribulações é que você vê o poder de Deus agindo. Quando a nossa mente está focada naquilo que queremos. Então, amado de Deus, é como Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que está fortalecido em Cristo não se apega aos que os seus olhos estão vendo, mas aquilo que gostaria de ver e que quer ver e que vai se cumprir. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Vamos a mais essa evidência. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17.
E assim diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, amados de Deus, mais do que nunca o apóstolo Paulo aqui está ensinando como é que tem que ser a mente de um cristão. Tudo que você está vendo de tribulação, de provações, são temporais, passageiros. Mas aquilo que queremos, que almejamos, que planejamos e que confessamos, isso são eternas. São atitudes espirituais. Assim como foi criado os céus e a terra, não existia, mas passou a existir com a declaração da palavra de Deus, chamando a existência das coisas que não são para que passem a existir. É o que Paulo está dizendo aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Então você tem que estar atento, confessando, declarando, abrindo a sua boca e conversando acerca do milagre. Me recebo em saúde perfeita, me recebo na cura, curado, me recebo próspero, recebo em o nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja, nós que somos pastores, generosas, vivendo o amor, vivendo o zelo, a dedicação, firmes no congregar. Temos que ter sempre na nossa mente e na nossa boca pensamentos e palavras de conformidade com a fé, porque sabemos que muitas pessoas, ao adentrarem na casa de Deus, pela vontade de Deus, são trazidas para ser aperfeiçoadas. Mas existe aquelas que têm as suas debilidades, que têm as suas fraquezas. Mas nós não temos que atentar aos que os nossos olhos estão vendo, mas sim na transformação de cada vida que se achega a Cristo para ouvir a sua palavra. Que elas serão transformadas, que elas serão libertas dos seus vícios da sua carne, da avareza, de todos os feitos da carne. E isso de glória em glória, a nossa vida vai alcançando em o nome de Jesus. Até nós, pastores, temos que ter esperança, porque a palavra diz: ao que prega do altar tem que tirar o sustento. Paulo foi provado e foi aprovado neste requisito. Em certo tempo ele diz: olha, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, porque ele pregou para várias. Romanos, Coríntios, Efésios, Hebreus. Ele pregou para várias, mas ele diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Mas em outro momento, ele falou isso para a igreja de Coríntios, mas em outro momento, ele disse: tenho abundância para as minhas necessidades. Estou suprido em tudo. E vejamos Paulo passando por essa experiência, por essa provação, abrindo a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. Ele foi provado em seu ministério. E teve um momento que nenhuma igreja se associou com ele mesmo, em contribuições de dízimos e ofertas para o sustento. 1 Coríntios 9, 13, e assim diz: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o sustento, o seu sustento? Vai ver no verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso é uma aprovação nos dias atuais, nos dias de hoje, porque nem todos, em sua maioria, vivem a generosidade, estão prontos a repartir, vivem o zelo para com a casa de Deus. Nem em sua maioria não vive a generosidade, a fidelidade para com a casa de Deus. E veja que a ordem de Deus é tirar o sustento do altar, ou seja, das contribuições que a igreja recebe, dízimos e oferta. Essa é a ordem de Deus para o pastor. Assim ordenou o Senhor.
Hoje, vendo o cenário atual, vemos pessoas que se dizem pastores querendo tirar o sustento por lives. Do contrário do que Deus diz, é do altar da igreja que o sustento tem que ser tirado para aquele que prega, e não de lives. Isso é uma vergonha para essas pessoas que fazem lives querendo se aproveitar da generosidade das pessoas, daquelas que se apresentam, com temor a Deus, e ainda prestam ouvidos para essas pessoas que ficam pregando em lives. É na igreja, pastor, que você tem que pregar, não é em lives. É na igreja que você tem que tirar o sustento. Para você que se diz pastor. Porque aquele que é pastor apacenta o rebanho de frente. Está ali unida com os irmãos. Por isso que Paulo diz em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, o seu papel, que se diz pastor em lives, você está tirando essas pessoas da firmeza do congregar, porque fica se ocupando com a live. A Bíblia, ela deve ser lida ao que ensina na igreja, não é em live. Que o contato do pastor tem que estar em todo tempo com o rebanho, e dali tem que tirar o sustento. É vergonhoso para você que se diz pastor, talvez não foi nem consagrado para ser pastor, está em lives. Porque aquele que é consagrado a pastor, é do altar que ele tem que tirar o sustento. Assim ordenou Deus. Então você que está em live, você está sendo rebelde, usando das lives para sustento. Isso é uma vergonha para você. Infelizmente, o nome de Deus, muitas pessoas não têm tido temor para com as coisas de Deus devido a homens assim, que conduzem o povo a errar, a não viver a espiritualidade da forma que o Evangelho ensina. Aqui fica o meu recado para você que se diz pastor, que fica se utilizando de lives para tentar tirar o sustento. Vá para o altar pregar, tenha contato direto com as ovelhas de Cristo e não por lives. Tenha contato pessoalmente, porque assim foi Jesus. Abra agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 14. Filipenses 4,14. E assim diz: todavia fizeste bem associando-vos comigo na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então veja, abençoado, desde lá atrás, Paulo falando aqui, quando ele partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele, um tocante a dar e receber. Isso é uma provação, mas ele se manteve na fé. É como ele mesmo diz: se prego de livre e espontânea vontade, tenho galardão, tenho recompensa. E aqui neste momento, ele foi recompensado. Nesse momento em que ele agradece aos filipenses, ele foi recompensado. E ele diz: olha, tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Que é o que ele diz aqui mais atrás, no capítulo 4 de Filipenses, aqui mesmo, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Então, a igreja de Filipenses, ela vivia a generosidade, o cuidado, o zelo para com o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto por causa da
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E ainda Paulo diz, em suas palavras, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, mais do que nunca, o apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele foi provado e aprovado por Deus e se manteve na fé. Assim a vida, amados de Deus, muitos momentos são difíceis, mas a abundância e a fartura, as respostas da parte de Deus acontecem. Então, temos por motivo de muita alegria o passardes por várias tribulações, sim, porque são nesses momentos que a nossa fé está sendo provada. E louvado seja Deus, você que tem perseverado na fé, na graça de Deus, mesmo passando por lutas, dificuldades, escassez. Abundância também faz parte da vida daquele que serve. As lutas faz parte, a abundância também. Então repousa no seu coração a paz. Recebo a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardando o nosso coração em Cristo Jesus. E aqui termino, amados de Deus, e declaro a sua fé sendo provada e aprovada por Deus nas provações e nas tribulações. Assim eu declaro sendo você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.